Bom, olá a todos. Vamos iniciar agora a parte 2 da aula 4 de revisão para o Enem, começando a falar sobre os cromossomos, né? Os cromossomos, eles são constituídos de DNA e de várias proteínas, que são as histonas. Então, a molécula de DNA, ela se envolve nessas histonas, tá? Para formar, assim, então, os cromossomos, certo? Essas estruturas formadas de histona e de DNA, elas vão receber o nome de nucleossomos. Então, cada partezinha dessa vai ser um nucleossomo diferente, né? Lembrando que a molécula de DNA, ela tem essa estrutura que a gente chama de dupla hélice, né? Então, porque ela tem duas fitas de DNA que são complementares nessa formação de hélice, certo? Os cromossomos, né, eles estão localizados, então, dentro do núcleo celular das células eucariontes, né? E na maior parte do tempo, eles vão estar desenrolados, né? Eles vão estar assim como essas fitas bem compridas ali dentro do núcleo, né, que é a membrana nuclear, né, a carioteca, e ali o núcleo, e aqui dentro, desculpa, os cromossomos, que são essas fitas, tá? Entretanto, quando a célula vai se dividir, esses cromossomos eles condensam, ou seja, aqueles nucleossomos, né, aquelas partes do cromossomo, elas vão ficando cada vez mais próximas uma das outras. E aí que o cromossomo vai se apresentar dessa forma em que a gente geralmente vê ilustrado, né, quando vai falar de cromossomo, geralmente a ilustração é dessa forma aqui, que é quando o cromossomo ele está bem condensado. Tudo bem? Aqui nessa ilustração, a gente tem que perceber também que aqui se trata de um cromossomo duplicado. O que isso significa? Isso acontece também antes da célula entrar em divisão. A gente vai falar dos tipos de divisão celular, por que a célula se divide, na próxima aula, na aula 5, tá? Mas nesse momento, o que a gente precisa saber? Que durante o funcionamento da célula, vamos dizer assim, o metabolismo celular, o cromossomo ele vai estar descondensado e ele vai condensar quando essa célula vai se dividir, um pouco antes dela se dividir. E aí o cromossomo, que normalmente é constituído por uma única parte, ele duplica. Então aqui, ó, a gente tem um cromossomo duplicado, tá? Então essa região aqui é uma cromátide irmã e do outro lado a gente teria a outra cromátide irmã, certo? O que isso significa? Então, um pouco antes da célula entrar em divisão, os cromossomos, então, eles duplicam. Então, aqui fica um cromossomo duplicado. Então, se o cromossomo não estiver em processo de divisão, a gente vai encontrar na célula um cromossomo com um único lado desse, só que normalmente eles estão bem desenrolados, ficando bem grandes, como esses filamentos mostrados aqui nessa figura, certo? Bom, só tomar cuidado para a gente não confundir o seguinte, aqui, essa cromátide irmã, ela é constituída por uma fita dupla de DNA, mais as suas proteínas histona. Do outro lado, a gente tem a mesma coisa, né? Fita dupla de DNA com proteínas histona. Esse lado é idêntico a este. Esta cromátide irmã, então, é idêntica a essa. Tudo bem? Bom, quando a gente tem, então, o cromossomo duplicado, a gente tem algumas regiões específicas do cromossomo. Além das cromátides irmãs, né? Como nós acabamos de falar, a gente tem o centrômero, que é essa constrição primária, e existem outras constrições secundárias. Pode ou não ter, tá, gente? Dependendo do tipo de cromossomo, tá? E a posição do centrômero é que vai diferenciar alguns tipos de cromossomo. O cromossomo metacêntrico, o centrômero, ó, ele está bem na região mediana do cromossomo. No submetacêntrico, o centrômero está um pouco deslocado da região mediana. No acrocêntrico, ele está quase em um dos polos do cromossomo. E no telocêntrico, ele está lá, ó, no polo do cromossomo, tá?
E o que vai ser um gene, né? A gente ouve muito falar de gene, de genética e tal. O gene é uma região de um cromossomo que está relacionada à síntese de uma proteína que vai dar uma determinada característica para aquele ser vivo, certo? Todas as características de um ser vivo, elas estão representadas nos seus cromossomos, né? Na forma de genes. Algumas características, muitas características, na verdade, podem sofrer influência do meio ambiente, né? Outras não sofrem influência do meio ambiente, mas tudo vai estar escrito ali no cromossomo, certo? Bom, aqui dando um exemplo bem simples, como se isso daqui fosse um cromossomo, tem vários genes ao longo dele. Neste exemplo, aqui este gene está relacionado com a cor do olho marrom. Este gene está relacionado com a cor do cabelo, né? Certo? Então, aqui neste cromossomo, a gente teria vários genes diferentes, cada um relacionado a uma característica. É importante ressaltar que aqui é um exemplo simples, né? Uma boa parte das nossas características dos seres vivos vai ser condicionada por mais de um gene diferente, tá? E outras características e outros genes, na verdade, podem condicionar mais de uma característica diferente. Mas aqui a gente está mostrando só para simplificar, né? Cor de olho, de cabelo são exemplos, cor de pele são exemplos que são codificados por mais de um gene diferente. Mas aqui é só um exemplo para a gente poder entender, certo? Genoma é o conjunto completo de genes de uma determinada espécie. Então, se a gente for falar do genoma humano, por exemplo, são todos os genes da espécie humana, tá? Cromossomos homólogos são cromossomos que estão aos pares, né? Tá? Então, vamos pensar no ser humano, né, como exemplo. A gente tem 23 pares de cromossomos em cada uma das nossas células. O que isso significa? Significa que um óvulo com 23 cromossomos foi fecundado por um espermatozoide com outros 23 cromossomos, certo? E aí, esses 46 novos cromossomos, né, de uma única célula, essa célula vai se dividindo até formar um novo ser vivo, né, que vão ter todas as células 46 cromossomos. Com exceção, isso no caso dos seres humanos, dos gametas, que somente os gametas, né, óvulo e espermatozoide, têm 23 cromossomos em cada um. Bom, o que isso significa? Vamos imaginar aqui, então, este cromossomo é homólogo deste. O que isso significa? Que vamos supor, este daqui a pessoa recebeu da mãe, e este daqui recebeu do pai, lá no óvulo e no espermatozoide. Aqui a gente tem a mesma coisa, né? Supondo que este daqui seja homólogo desse, esse daqui recebeu da mãe no óvulo e esse do pai no espermatozoide. E a mesma coisa a gente vai ter para o exemplo 3. Como é que eu sei que este é o homólogo deste? Primeiro, pelo formato, né? Que é claro que é um exemplo fictício, pelo formato deles, pela cor, né? Os cromossomos não são coloridos assim, mas o nosso exemplo aqui está dando para ver isso. E pelos genes que vão ter aqui, tá? Então, para ser homólogo, este cromossomo tem que ter genes para determinadas características, que tem que ser os mesmos genes determinados para as mesmas características, certo? Então, se aqui tem o gene para a cor do olho, aqui também tem que ter gene para a cor do olho. Se aqui tem gene para a forma da boca, aqui também tem que ter um gene para a forma da boca. Significa que tem que ser a mesma cor de olho você vai receber no gene do seu pai com o cromossomo da sua mãe, que você recebeu da sua mãe? Não. As cores, vamos supor, a cor do olho pode ser igual, como está representado aqui, ó, a azão e a azão nos 2 cromossomos, ou vamos supor que a forma do cabelo
é diferente. Você recebeu de um deles a forma Dzão e o outro a forma Dzinho, tá? Isso a gente vai estudar com mais detalhes em genética. Agora a gente só está tentando conhecer o que são cromossomos, o que são genes, certo? Então a gente tem que entender que os cromossomos homólogos são aqueles que vão ter os mesmos genes, tá? E você recebeu um do pai e o outro da mãe, através do espermatozoide e do óvulo, certo? Uma questão importante é diferenciar esses termos, célula diploide e célula haploide. As células diploides são aquelas que têm cromossomos homólogos, ou seja, têm pares de cromossomos. Então, quando a gente diz que nas nossas células, né, o nosso exemplo do ser humano, tem 23 pares de cromossomos, isso significa que tem 46 cromossomos. Mas por que a gente fala 23 pares? Porque vieram 23 da mãe, através do óvulo, e 23 do pai, através do espermatozoide. Então, essas células são chamadas de diploides, porque tem 2 conjuntos cromossômicos, tá? Quando a gente vai se referir a essas células, a gente diz que elas são células 2N, que tem 2 conjuntos cromossômicos, certo? Entretanto, no caso dos seres humanos, existem as únicas células que não vão ser diploides, que não vão ter 2 conjuntos cromossômicos, que vão ter um único conjunto cromossômico, vão ser os espermatozoides e os óvulos, né, que são os gametas. E a gente fala que eles são haploides, eles são N, tá? O que isso significa? Os espermatozoides e os óvulos vão ter um único conjunto cromossômico, diferente de todas as outras células do nosso corpo, que tem 2 conjuntos cromossômicos. Por que as outras células têm 2 conjuntos cromossômicos? Porque receberam 23 cromossomos que vieram do espermatozoide e 23 cromossomos que vieram do óvulo e formaram uma primeira célula naquele ser vivo, que foi se dividindo, até formar um novo ser, tá? Um novo ser humaninho ali, já que o nosso exemplo é dos seres humanos, certo? Em outras espécies de seres vivos, em outras espécies de seres vivos, existem alguns que vão ter várias células haploides, ou dependendo do seu estágio de vida, dependendo do seu ciclo de vida, elas podem apresentar células haploides. Como, por exemplo, alguns fungos, algas, plantas, eles vão ter em algum estágio, uma parte do seu ciclo de vida, células haploides, tá? Não é o caso do ser humano. O ser humano, ele tem células diploides, as únicas células haploides são os gametas, tudo bem? Locus gênico. O locus gênico é a região aonde está um determinado gene. Então, essa região aqui está o gene A. Essa região aqui também está o gene A, certo? Aqui, no caso, a gente está representando 2 cromossomos homólogos. Aqui a gente tem outros 2 cromossomos homólogos, também com o gene A. E aqui a mesma coisa, tá? Então, vamos supor que esse gene seja para forma do cabelo, certo? Então, aqui, ó, a gente tem neste local, nesse locus gênico, o gene forma do cabelo. Aqui também, nessa determinada dupla de cromossomos, né? Que são os cromossomos homólogos. Observem que, neste primeiro par que a gente está vendo, os 2 tipos de forma de cabelo são iguais. Então, a gente diz que esses cromossomos são homozigotos. Por quê? Se aqui estiver falando, vamos supor que a forma do cabelo é enrolado, e aqui também vai ser enrolado, ó. Os 2 estão representados pela letra A maiúscula, tá? Neste caso aqui também, os 2 são iguais, só que estão representados pela letra A minúscula. Então, vamos supor que seja cabelo liso, né? No exemplo aqui, só que eles também são homozigotos. Por quê? Porque eles
têm a mesma característica nos dois exemplos, nos dois cromossomos, certo? Entretanto, neste par aqui de cromossomos homólogos, observem que um está representado com um A maiúsculo, né, que a gente fala Azão, e o outro com um A minúsculo, que é o Azinho. Então, neste caso, os cromossomos, a gente fala que eles são heterozigotos, tá? Certo? Então, esse par de cromossomos homólogos vai ser heterozigoto. Como se eu dissesse, né, para o nosso exemplo de cabelo, aqui você tem cabelo enrolado e aqui o cabelo liso. Então, imagina que você recebeu lá do seu pai um cromossomo dizendo que seu cabelo vai ser enrolado e o outro dizendo que seu cabelo vai ser liso. Como que você vai nascer? Como é que vai ser o seu cabelo, né? E aí, isso vai variar dependendo para a característica. Em algumas características, um dos dois tipos vai se sobressair em relação ao outro. Em outras características, vai ocorrer uma mistura das duas características propostas, tá? Isso aí a gente vai estudar depois, melhor, quando a gente estiver estudando genética, certo? Por enquanto, o que a gente tem que saber é que os cromossomos homólogos possuem genes para as mesmas características e que essas características podem ser iguais ou podem ser diferentes. No caso das características iguais, a gente diz que esses cromossomos são homozigotos. Homo é igual, tá? Então, quando a gente fala lá que a pessoa é homossexual, é porque ela se interessa por outra do mesmo gênero, de gênero igual ao dela. Quando a gente fala que a pessoa é heterossexual, hétero é de diferente, é porque a pessoa se interessa sexualmente por outra pessoa de um gênero diferente do dela. Tudo bem? No ser humano, os cromossomos, que a gente pode dizer normais, né, a quantidade de cromossomo normal, entre aspas, são 46 cromossomos, são 23 pares. Por que normal, entre aspas? Porque existem muitos seres humanos que vão ter diferentes números de cromossomos nas suas células, tá? E aí, por exemplo, aqueles que têm síndrome de Down, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, são algumas das síndromes que ocorrem devido à variação do número de cromossomos, certo? Essas pessoas ainda são seres humanos, eles não são ETs, não são de outra espécie, né? Então, por isso que o normal aqui está entre aspas, o ideal seria colocar um cariótipo mais comum dentro dos seres humanos, certo? E aí vão ter 22 pares de autossomos, 22 pares, e um par de cromossomo sexual. Observe que esses cromossomos sexuais, todo mundo aí já deve ter ouvido falar, né? Se a pessoa é do gênero feminino, ela tem 2X, ela é XX, se é do gênero masculino, tem XY, tá? Então, eles que vão determinar qual é o gênero daquela pessoa, certo? Eles vão determinar, na verdade, quais as características físicas daquela pessoa. Se ela vai desenvolver características do gênero masculino ou se ela vai desenvolver características físicas do gênero feminino. A questão de homossexualidade ou heterossexualidade, né? Ou seja, de afinidades sexuais, de desejos sexuais, não é definido por esses genes, né? Então, existem pessoas que vão ser XY e vão ter interesse por outras pessoas do gênero masculino, outras que vão ser do gênero feminino que vão ter interesse por outras do gênero feminino, ou que têm interesse por ambos os gêneros. Isso não está diretamente relacionado a esses dois cromossomos. Isso aí vai envolver uma série de outros fatores que ainda estão sendo estudados. A mesma coisa a gente pode dizer para as pessoas que são transexuais, né, que são ou transgêneros, né, na verdade, que são aquelas que nasceram em um corpo, mas elas se sentem pertencentes a um gênero diferente. Isso não vai ter a ver também com esses cromossomos XY, certo? Uma informação aqui adicional, né, importante também,
que nos seres humanos, os gêneros são definidos pelos cromossomos XY. Em outros animais vai ser diferente essa definição de gêneros, tá bem? Acrescentando aqui, que eu esqueci de falar antes, que todas as células do corpo dos seres humanos, né, que é o nosso exemplo, vão ter, então, esses 46 cromossomos, tá? Esses 23 pares de cromossomos, com exceção das células dos gametas, que são óvulo e o espermatozoide, tudo bem? Só que por que as células são tão diferentes? A gente tem célula do estômago, célula do intestino, célula da boca, célula do coração, da pele. Cada célula é bem diferente uma da outra. Apesar da gente ter todos os cromossomos em todas as células, não são todos os genes que vão estar expressos em todas as células. Então, em cada célula, apenas alguns genes, né, ou seja, apenas algumas características vão estar expressas naquela célula, vão estar desenvolvendo proteínas para que aquelas células tenham aquela especificidade, certo? Então, uma célula do olho, por exemplo, né, ela vai ter todos os cromossomos, ela vai ter, inclusive, cromossomos, nos seus cromossomos vai ter genes, inclusive, para determinar o tipo sanguíneo, né, dando um exemplo aqui. Mas no olho, ela precisa expressar a característica do tipo sanguíneo? Não, ela vai expressar as características do olho, tudo bem? A gente finaliza assim, então, a segunda parte da aula 4. Vocês podem achar esse vídeo, tanto no YouTube quanto no Facebook Prof. Tatiana Siviero, e lá vocês podem fazer perguntas também, tá? Tirar dúvidas, e no e-mail tati.siviero@gmail.com. Daqui a pouco a gente volta com a terceira parte da aula 4.